A paz do Senhor. Gostaria de deixar um versículo para a meditação de todos, que se encontra no livro de Gênesis, o capítulo 18, e o versículo 17, que diz: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Irmãos, no livro de Gênesis, nesse capítulo 18, Deus ele vai falar para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão ele começa a interceder. E ele diz: Mas Senhor, eu livrei aquela cidade. Eu livrei aquela cidade e existem pessoas boas lá. E o Senhor vai dizer para Abraão: Abraão, tu não sabe de nada, Abraão. Todos se corromperam, Abraão. Aí Abraão começa a rogar para o Senhor e dizer: Senhor, mas se tiver 50, mas se tiver 40 justo. E o Senhor disse: Não tem. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E a Bíblia vai dizer que enquanto o Senhor está falando com Abraão, 2 anjos descem. E, irmãos, a Bíblia vai dizer que enquanto o anjo ele entra na cidade de Sodoma, Ló, ele vê aqueles homens e ele se prostra na presença deles e diz: Entrem em minha casa, passem a noite na minha casa. E o anjo vai dizer para Ló: Não passaremos, não iremos entrar na tua casa. Gente, a cidade estava podre. Sodoma e Gomorra estava podre. A cidade estava contaminada de pecado. Deus já tinha julgado Sodoma e Gomorra. Aí a Bíblia vai dizer no capítulo 19, versículo 3, que diz: insistiu muito com eles. Então eles entraram na sua casa. De tanto que Ló insistiu para os anjos entrarem na casa dele, os anjos entraram. Porém, eu me pergunto, a terra estava tão podre. Como é que estava a casa de Ló? Para os anjos não quererem entrar lá. Como é que está a tua casa? Será que o Senhor pode entrar na tua casa? Que a minha casa e a tua casa seja a extensão do céu. E a Bíblia diz que enquanto Ló estava preparando a comida, disse a Bíblia que de todas as ruas da cidade de Sodoma, todas as ruas, todos os homens das ruas de Sodoma bateram na porta de Ló. Tem 2 homens aí, põe para fora. Queremos usá-los. A Bíblia diz que Ló intercede pelos anjos, que eram os teofânicos. A Bíblia diz que enquanto Ló está intercedendo pelos homens, pelos anjos, a Bíblia diz que Ló apanhou dos homens daquela terra. E a Bíblia diz que os teofânicos saem para fora e cegam quem está na porta, né? Os homens ficam cegos. E a Bíblia diz que os anjos dizem: vamos, vocês têm que sair daqui. Ló vai lá falar com os seus genros, seus futuros genros. E a Bíblia diz que os genros de Jó não querem sair da terra. E eles dizem: isso é que é vida. Eu não quero sair daqui. Aí a Bíblia diz que os anjos começam a apertar Ló e dizer: vai, vai. E de tanto que eles apertaram, a Bíblia diz que Ló sai. Sai Ló, suas 2 filhas e a sua esposa. Aí a Bíblia diz que o anjo dá uma ordem e dizem para ele: não olhem para trás. Aí a Bíblia diz que da caravana que saiu, ela olhou para trás. A mulher de Ló, ela olha para trás. E eu me lembro de muitas vezes, quando eu olhava esse texto, eu pensava até que Deus tinha sido injusto com ela. Aí Jesus lá na frente vai dizer assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E é Jesus que vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. E não é qualquer um que está dando a ordem, é o próprio Cristo. Ele está dizendo: é para vocês lembrar dela, para vocês não cometer o pecado que essa mulher cometeu. E qual foi o pecado dessa mulher? Porque quando você olha, você só vê uma mulher que virou as costas e se tornou uma mulher de uma estátua de sal. Mas o pecado daquela mulher é que quando ela olha para trás,
ela amou tanto Sodoma que ela se esqueceu do passado. Ela se esqueceu do que muitas vezes Ló contava para ela, dos feitos que Deus tinha feito na vida de Abraão, o seu tio. Ela provavelmente escutou já o Senhor falando para ela. Ela via Ló orando. Ela se esqueceu. Ela amou o tempo presente. Ela amou a vida que vivia em Sodoma. A vida de miséria espiritual. Aquela vida de prostituição que o povo vivia. Que a Bíblia diz que Sodoma já estava podre. E ela rejeitou o futuro que Deus tinha para ela. Aquela virada nas costas, quando ela vira, ela está dizendo para Deus, Deus, eu não quero o que tu tem para minha vida. Eu não quero ir para Zoar, porque a Bíblia diz que eles estão indo em direção a Zoar. E quando ela vira, ela não quer ir para Zoar. Ela quer voltar. É como se ela estivesse dizendo, Deus, eu não quero o que tu quer para minha vida. E quando Jesus ele vai dizer, lembrai-vos da mulher de Ló, é para que a gente não venha esquecer. Não venha ser ingratos com Deus, de rejeitar o que Deus quer para a nossa vida. E a Bíblia diz que ela vira uma estátua de sal. E quando eu me deparo com esse texto, o Senhor fala fortemente comigo. O Senhor disse, se eu te tirei de Sodoma e você está indo em direção a Zoar, no céu, se teus pés estão na estrada e você está indo em direção a Zoar, só que quando você ainda dá uma olhadinha, você ainda está com o coração lá em Sodoma. E a Bíblia diz que onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se teus pés estão na estrada, você está indo em direção a Zoar, mas você ainda tem o vício da pornografia, ainda tem o vício da cocaína, ainda tem os vícios lá de Sodoma, o teu coração está em Sodoma. E a Bíblia vem dizer que a gente tem que vigiar, que nós venhamos fechar, irmãos, as brechas. Não é fácil chegar em Zoar. Não é fácil. A estrada, o caminho é longo, é duro. Mas o Senhor, Ele está conosco. E Ele vai nos ajudar a chegarmos lá. E a gente vai dizer, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Que venhamos verdadeiramente entender aquilo que Cristo falou. Lembrai-vos da mulher de Ló, para que esse pecado dela a gente não venha cair. O pecado da rejeição, o pecado da ingratidão. Que nós venhamos verdadeiramente se posicionar, vigiar e entender que o que Deus quer para nós é melhor. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Amém.